Nesse vídeo você vai entender como, com a reforma tributária, a sonegação no Brasil vai deixar de existir. No Brasil, sempre tem aquele jeitinho brasileiro. Sempre tem uma forma do brasileiro passar a perna, ter algum ganho, algum benefício próprio, fazendo alguma coisa que seja legal. Só que, pelo menos em relação à sonegação, provavelmente os dias dessa galera estão contados. Por quê? Com a nova reforma tributária, a sistemática que vai ser destrinchada, que vai ser desenvolvida aqui no Brasil, vai ser muito diferente. E não vão ter margem para sonegação, para apuração errada. Enfim, a gente vai entrar em 3 tópicos aqui. O primeiro é sobre split payment, o segundo é sobre apuração assistida e a terceira é o que eu digo de seleção natural. O próprio mercado vai se autorregular em relação à questão dos créditos tributários. Hoje no Brasil, a apuração dos impostos é feita basicamente pelo contribuinte. Então o contador, na sua função, ele faz a apuração da empresa de acordo com os tributos envolvidos na operação, que seja o ICMS, o PIS, COFINS, enfim, todos os tributos, sejam eles federais, estaduais ou municipais. Os contadores eles fazem essa apuração e enviam para o fisco. O fisco entende que aquilo é fidedigno, que aquilo de fato acontece e acaba aceitando isso. O único ponto que as empresas elas são autuadas é numa eventual fiscalização nos próximos 5 anos. Então, dessa forma, a sistemática ela conta com a boa-fé do contribuinte e também abre-se uma margem de fiscalização, só que hoje a Receita Federal ela não consegue dar conta de toda essa fiscalização, o que abre margem para empresas sonegadoras ficarem 5, 10, 15 anos sem pagar impostos, o que muda com a nova sistemática. Estima-se que o Brasil perde com a sonegação em torno de 417 bilhões de reais. Isso dá quase meio trilhão de reais. Imagina como o Haddad ficaria feliz de ter todo esse dinheiro entrando nos cofres do governo novamente. Então a reforma tributária tem, sim, acredito eu, que uma via arrecadatória em relação à majoração dos impostos, dos tributos, porém também tem uma questão arrecadatória, visando a redução da sonegação dos impostos através das empresas e das pessoas físicas. O primeiro alicerce do governo é justamente o split payment. O que consiste o split payment? Em alguns outros vídeos aqui do canal, provavelmente você já deve ter notado, mas a gente já conversou sobre ele, inclusive. Mas ele seria o PIX dos impostos. Como que ele funcionaria na prática? O governo, ele, através de algumas empresas que giram um volume muito grande de dinheiro, por exemplo, o Mercado Livre, uma Shopee, empresas como essas, a partir do momento que as empresas fizerem a venda, fizerem o faturamento dos seus produtos, automaticamente teriam uma apuração dos impostos. Com essa apuração dos impostos, seria já dividido o faturamento. Parte vai para a empresa e parte vai para o governo. Com isso, algumas empresas que elas estão regulares, elas mesmo assim vão ser atingidas. Como? Boa parte do varejo brasileiro hoje utiliza parte desses valores de impostos como fluxo de caixa. Nesse formato não vai ter mais fluxo de caixa. A partir do momento que for feita uma venda, parte vai para a empresa e parte já vai para o governo, o que vai fazer com que o fluxo de caixa dessas empresas seja muito menor. E outro ponto é, obviamente, aquelas empresas que não emitem nota fiscal, elas nem conseguiriam receber os valores relacionados a essa venda. Então, nesse formato, já não existe base para sonegação. O segundo ponto é a apuração assistida. Com a reforma tributária, a sistemática de apuração dos impostos vai ser um pouco diferente. Basicamente, o governo ele vai fazer a apuração dos seus impostos de uma maneira mais controlada. Aquilo que hoje fica somente na mão do contador para fazer essa apuração e conseguir demonstrar para o governo exatamente aquilo que você deve, na verdade vai ser um pouquinho diferente essa sistemática. O governo já vai fazer como se fosse uma sugestão. Se você faz a declaração do imposto de renda, você vai entender mais ou menos como que seria essa sistemática. Hoje, já na declaração do imposto de renda da pessoa física, já existe, né? O governo ele já faz uma sugestão daquilo que ele entende que deva ser tributado ou não, e isso vai acontecer
a mesma coisa aconteceria para as empresas. Com isso, o trabalho dos contadores e dos advogados vai mudar bastante. Hoje, o contador ele faz todas as apurações, enfim, e desempenha um papel trivial em relação às empresas. Não que ele vá deixar de existir, mas o trabalho dele vai ser muito mais em relação a um planejamento tributário e entender quais são os formatos em que a empresa pode operar de uma maneira legalizada, do que propriamente de fazer as apurações, enfim, e mandar essas guias para a empresa. E agora a última, mas não menos importante, eu acredito inclusive que seja a mais importante daquilo que eu vou trazer aqui para vocês, mas é a sistemática dos créditos. Hoje, quem trabalha já num sistema fora do Simples Nacional já entende a sistemática dos créditos em relação ao ICMS, em relação ao PIS e COFINS. Como que funciona hoje? As empresas elas podem passar créditos umas para as outras, então vamos imaginar o ICMS. Uma empresa ela paga o ICMS, ou ela deveria pagar, ela faz a apuração dos impostos em relação ao ICMS, e ela tem, por exemplo, R$18 de crédito. Teoricamente, ela já pagou R$18 de crédito, e isso passa para a próxima pessoa da cadeia produtiva ali, ou da cadeia de vendas. Então vamos imaginar que a indústria ela tenha R$10 de crédito, né? Ela teria que pagar R$10 de ICMS. Esse crédito passa para o próximo da cadeia, que seria, por exemplo, um distribuidor. O distribuidor ele não liga se a indústria pagou os impostos ou não, mas esse crédito já vem para ele. Então esses R$10 ele pode fazer o abatimento nos seus débitos de ICMS. Só que o que acontece com a reforma tributária? Caso essa indústria ela não faça de fato o pagamento dos seus impostos ou do ICMS, no caso prático, essa distribuidora não poderia utilizar esses créditos. E isso é muito importante para o mercado. Quem trabalha com isso sabe. Então, de certa forma, a meu ver, vai acontecer uma seleção natural do próprio mercado. As pessoas que não pagam impostos, elas vão estar fora do mercado, porque senão a operação dos próximos da cadeia, do distribuidor ou de quem vende para o consumidor final, vai ficar muito pesado. E provavelmente esse distribuidor ou o varejista ele não vai comprar mais dessa indústria ou desse importador. Então, de certa forma, o mercado vai se autorregular. As empresas que hoje não pagam impostos, elas não têm nenhum ônus frente a seus fornecedores, frente aos seus clientes. Já com a reforma tributária, ela vai ter sim um ônus frente a seus clientes e também frente ao próprio governo. Claro, tudo isso que eu estou trazendo é uma sistemática muito diferente da que a gente tem hoje. A reforma está estruturada para ter uma fase, né? Ela vai ser faseada, então desde 2026 até 2033 nós temos essa fase de transição. Só que você consegue entender a sistemática e a complexidade que se dá frente a esses novos formatos de cobrança frente ao contribuinte ou formatos de fiscalização frente ao contribuinte. Isso para ser feito em 7 anos, eu acredito que seja muito rápido, né? Então, boa parte das pessoas que trabalham na parte tributária, enfim, boa parte dessas pessoas diz que talvez 2033 seja muito cedo para a gente ter tudo isso implementado. Então, a minha visão sobre isso é que, de fato, seja adiado alguns pontos, né? Talvez a reforma tributária como um todo ela não esteja 100% consolidada a partir de 2033, mas é algo que, de fato, vai acontecer. Já está aprovada, a gente não sabe todos os detalhes dela ainda, porque tem muita coisa para acontecer, mas uma coisa é certa, ela vem para acabar com o sonho do sonegador. Então, o que eu posso trazer para empresas que sonegam hoje em dia é justamente ir atrás de se reestruturar enquanto dá tempo, enquanto o mercado ele continua o mesmo. Porque o mercado mudando, há novas oportunidades, mas se a sua empresa já não trabalha da forma mais correta possível, eu veria o quanto antes de ir atrás disso, né, de se regularizar, para que a partir do momento que haja uma mudança no mercado, você não fique para trás, você consiga de fato concorrer com seus concorrentes, né, e não esteja fora do mercado.